Olá, bom dia. Estamos de volta aí. O pessoal estava falando no chat que a física ia explicar o atraso. Bom, eu vou preferir ficar com a fala do Simval, que estava dando aula aqui antes de mim. Quando perguntaram se a física já tinha acabado, ele disse: a física não acaba nunca. Então, nesse caso, ela demorou para começar, mas nós estamos aqui. Professor Idelfrânio, autor da Física Marginal, parceiro aqui do projeto Plantão do Enem, nesse nosso terceiro programa da série Plantão da Física Marginal. Todos os domingos, a partir aí de 11 horas, dentro do programa Plantão do Enem, que começa às 10. Então, sempre com um material completo para você fazer sua preparação para o Enem. Você pode fazer isso acessando a página do projeto, plantãodoenem.com.br. E no meu site, fisicamarginal.com, você vai ter questões originais baseadas na matriz de referência do Enem para você estudar. E curtindo a nossa página no Facebook, facebook.com/fisicamarginal, você fica por dentro de todos os materiais que a gente produz, inclusive vídeos. Quem não viu os programas anteriores, tem o link lá na página, você curte, pede para obter notificação e assiste o link a partir de lá no nosso canal do YouTube. Bom, nosso programa de hoje está começando com uma explicação do termo marginal. Você está vendo aí na tela atrás de mim uma parte, um fragmento de uma poesia do Leminski, que coincidentemente eu li essa semana e parece que ele bateu um papo comigo para saber, para entender o que é que eu pensei quando o projeto passou a se chamar Física Marginal. E as pessoas têm perguntado ao longo das semanas, né, o pessoal que vem acompanhando aí o programa, então sempre via chat, durante a semana também fica mandando mensagem para a gente, e o público está aumentando e tem ficado curioso sobre por que o projeto se chama Física Marginal. Bom, marginal, entre outros significados, é aquilo que aparece às margens, aquilo que está às margens ou que foi feito às margens. Então, um dos motivos, existem vários, mas um que eu vou revelar hoje, por que se chama física marginal? Pelo modo como a física sempre foi tratada em nosso país, que aparece como uma matéria marginal. É sempre aquela expressão: ih, lá vem o professor de física, ih, aula de física, poxa, prova de física. E também, tirando da sala de aula e falando além da parte da pedagogia, nós temos o modo como a ciência tem sido tratada no nosso país ao longo de todos esses anos anteriores, né? Sempre de uma maneira marginal. E nem sempre por razões pedagógicas ou científicas, mas muitas vezes por questões técnicas, por questões burocráticas, econômicas, políticas, administrativas ou de gestão. E aí, como a proposta do nosso programa é sempre analisar a física às margens do que acontece no mundo cotidiano, queria começar mais uma vez, como é de praxe aqui, lembrar uma notícia recente que apareceu no cenário da geração de energia sustentável em nosso país, que mais uma vez mostra como a ciência é tratada de maneira marginal no Brasil. Me acompanhe na tela. Recentemente, nós somos informados pela imprensa da construção de parques eólicos por todo o Nordeste do Brasil, o que é uma boa notícia, porque o Brasil como um todo tem um potencial eólico muito bom. E, portanto, os estudos, as prospecções de implantações de parques eólicos, no Nordeste principalmente, geraria energia elétrica para deixar a gente autossuficiente, inclusive da dependência que existe hoje no nosso país, enorme, todos sabem, da energia hidrelétrica, que acaba sendo um problema, porque quando a gente tem problema de seca e baixa o nível de água nos reservatórios, então a energia hidrelétrica passa a não ser muito favorável. Então ter um potencial eólico grande é uma coisa importante, e investimentos foram feitos, muitos, e a construção definitiva de parques eólicos por todo o Nordeste. Entretanto, por que é que isso é notícia importante para a gente hoje? Porque muitos parques estão prontos, mas não funcionam, porque não há linhas de transmissão. De que adianta eu gerar a energia numa ponta da cadeia, eu ter pessoas precisando dessa energia na outra ponta da cadeia e eu não ter os fios de ligação? Simples assim. Não existe as linhas de transmissão necessárias para levar a energia de onde ela é gerada, no caso dos parques eólicos, até onde ela é necessária, no caso onde há as comunidades. Se a gente observa os sites dos órgãos responsáveis que falam sobre isso, que geram os relatórios sobre a implantação dos parques e das linhas de transmissão, nós vamos ver que existe uma coisa chamada Sistema Integrado Nacional, que mostra as linhas de transmissão por todo o país, né, o que já existe hoje, tá? E isso baseado, como eu disse anteriormente, e todos sabem, na grande quantidade de usinas hidrelétricas que nós temos.
a ideia da implantação dos parques eólicos é que a gente consiga entrar com essa energia renovável, sustentável, essa energia limpa, né, essa nova energia no nosso país, que ela consiga entrar nesse sistema integrado e passe a fazer parte de uma parcela importante da geração de energia elétrica do país. Entretanto, como eu acabei de dizer, e muitas pessoas já tinham visto essa notícia, essas manchetes na imprensa, nós estamos com essa situação de saber que existe potencial, utilizar esse potencial, conseguir investimento, construir o aparelho e depois ficar tendo prejuízo. No caso, a população está pagando em dobro, porque paga pela implantação das coisas, paga por essa energia que não está recebendo e vai ter que pagar depois para receber, quando as linhas de transmissão ficarem construídas. E aí, então, uma justificativa de por que eu chamo isso de uma ciência marginal no nosso país. Porque se nós continuarmos fuçando na imprensa, nós também tivemos recentemente uma notícia de Portugal. Enquanto a gente tem parques eólicos instalados aqui, porque o nosso país é imenso, em dimensões continentais, com condições adequadas para a instalação de vários parques eólicos, Portugal, que é muito menor e sequer tem espaço em terra para construir parques eólicos aproveitáveis, agora está comemorando o primeiro parque eólico flutuante com aproveitamento comercial do mundo. Vocês estão vendo a imagem aí atrás, a primeira plataforma, eles chamam o projeto de Wind Float, né, que é dos ventos flutuantes. Então, a plataforma e o aerogerador que foram construídos totalmente em terra, uma estrutura importante, necessária, nova que teve que ser construída para que ele pudesse funcionar flutuando. Isso não é construído com alicerces no fundo do mar, não há condições no mar de Portugal para isso, e foi rebocado depois, a foto que a gente está vendo aí é exatamente essa, mostrando a coisa sendo rebocada para o local onde ele está implantado hoje e gerando energia aproveitável comercialmente, o que já dá margem para que a coisa seja ampliada, para que o projeto seja ampliado. Enquanto nós temos, estou dando o exemplo de Portugal, mas nós temos plataformas flutuantes já instaladas na Noruega e em outros países pela Europa. Então, enquanto nós temos isso espalhado por aí, nós temos aqui no Brasil essa condição marginal de como a ciência é tratada, de como as questões de ciência são tratadas. Apesar da luta que se tem travado a partir dos bancos escolares, para que isso mude em nosso país. Mas hoje essa ainda é uma realidade. Bom, como o objetivo do nosso programa é falar da ciência por trás dos fatos, da física às margens dos processos, então eu queria falar, aproveitando aí a deixa dessas manchetes, já que é um assunto importante para todo mundo, a geração de energia. Então, nós sabemos, é uma frase comum, não precisa a pessoa ter ido para a aula de física para saber, que a energia não pode ser criada nem destruída, a energia sempre é transformada. Então, para que você obtenha, nós nos preocupamos principalmente com energia elétrica, porque para poder assistir TV, para poder ter energia elétrica em casa, iluminação, para poder ter o benefício dos eletrodomésticos, para você poder assistir a gente pela internet ao vivo, a gente se preocupa com a energia elétrica. Mas essa energia elétrica ela advém de outro tipo de energia. Então, existem várias formas de transformação de energia, vários processos. E uma dessas é o que a gente começou citando aqui, a energia eólica. Então, significa você, a partir da energia dos ventos, éolos, você ter a produção de energia elétrica. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história do vento e como é que isso pode ser transformado em energia elétrica. Olho na tela. Todo mundo conhece das aulas de ciência, desde o ensino fundamental, que quando a gente fala vento, isso significa o ar em movimento. Isso se deve principalmente a questões de diferença de temperatura. Então, você vê aqui na figura, me escuta, mas não tira o olho da tela, nós falamos aqui de uma região onde o ar aparece aquecido na superfície. Então, se a superfície da Terra está aquecida, o ar que está em contato com essa superfície aquecida, ele vai ser aquecido por condução, porque ele está em contato. Daí nós sabemos que o ar aquecido, ele tem a tendência a subir. Como é que a gente explica isso? Existe uma grandeza, todo mundo está lembrado, todo mundo conhece, é comum do conhecimento de todo mundo, que é a densidade. Densidade que é a razão entre a massa e o volume. E existe uma dependência entre o volume das coisas e a temperatura. Nós estudamos na sala de aula uma coisa chamada dilatação térmica. A variação do volume depende do volume inicial, depende do coeficiente do material que a gente está tratando e depende da variação de temperatura.
Então observe como as grandezas físicas estão relacionadas. Se nós temos uma determinada porção da Terra, onde ela aparece mais aquecida do que outras, então a gente tem uma elevação de temperatura, isso vai provocar um aumento do volume e uma consequente redução da densidade. Nesse caso, a densidade do ar que nós estamos falando. E o que é menos denso tende a subir. Então cria-se uma zona de baixa pressão, por haver menor densidade, pelo volume ter sido aumentado e pela densidade ter diminuído. Então isso faz com que o ar suba nessa região. O detalhe é que numa região vizinha, onde o ar esteja mais frio, e como você não pode ficar com uma região de vácuo aqui, não vai ficar faltando ar nessa região, a pressão maior empurra a pressão menor. Então o ar frio que está nessa região vizinha, ele é deslocado, ele entra em movimento. E aqui é onde a física do ensino médio liga com a ciência do ensino fundamental. Vento é o ar em movimento. Quando você tem esse deslocamento das massas de ar de uma região de maior para uma região de menor pressão. Essa coisa da diferença de temperatura, a gente pode lembrar também, é uma coisa comum de se falar, quando a gente está no litoral. Então, imagine que nós temos aqui a praia, ou entenda-se, a areia, que dá acesso ao mar. E aí nós temos duas condições de vento diferentes. Uma é durante o dia e a outra durante a noite. Por quê? Durante o dia nós temos a areia mais quente do que a água, de modo que o ar quente está sobre a areia. E esse ar quente sobe, criando uma zona de menor pressão, como a gente explicou, e o ar frio sobre a água do mar desce e ocupa esse local. Essa corrente de convecção, esse ar em movimento, explica o vento soprando durante o dia do mar para a praia. À noite, todos nós sabemos, da mesma maneira que durante o dia a areia esquenta muito rápido, ela também esfria muito rápido. E a água, que demora o dia inteiro para esquentar, vai demorar a noite inteira para esfriar. Ou seja, durante a noite, o ar quente está sobre o mar. E ele tende a subir por conta da menor densidade, por conta do aumento de volume e por conta do aumento da temperatura. Dessa maneira, o ar frio, que nesse caso à noite aparece sobre a areia, vai tomar o seu lugar. Então, durante a noite, a gente tem uma inversão do sentido do vento, de modo que ele vai soprar da praia para o mar, ok? A gente está falando dessa coisa dos ventos e, para falar, por que o Brasil tem um potencial eólico interessante. Eu estou colocando aí no slide uma fala recente, né? Quem não viu ao vivo está podendo ler aí, pode ver as manchetes depois, da Miriam Leitão, que é uma comentarista sempre presente nos noticiários, e ela relatando o testemunho que ela ouviu de uma pessoa importante no setor eólico de Portugal, onde ele dizia: o Brasil tem um potencial eólico muito bom e que precisa ser explorado porque o vento no Brasil venta certo. E aí isso interessa para a gente. O que é um vento que venta certo? Dentro desse contexto, venta certo para a geração de energia eólica. E aí ele explica, porque é um vento que venta sempre unidirecional, então entenda a palavra, é o ar em movimento. O movimento tem uma direção. Então, nesse caso, unidirecional. Os ventos tendem a ter uma direção principal e sem turbulências. Então, é um vento que tem uma certa constância. E aí eu estou mostrando aí na tela também para vocês uma imagem recente de o mapa, no caso dos Estados Unidos, foi o que eu peguei como exemplo, mostrando os ventos, a circulação dos ventos, como é que eles acontecem lá. Me acompanhe na tela. Perceba que aqui a gente não tem uma situação de ventos unidirecionais. Se a gente observa essas linhas, observe como você tem várias direções diferentes. A gente sabe de acompanhar no noticiário que você tem muitas situações de vendavais e furacões nos Estados Unidos. Então, observa que aqui, se você olhar o país como um todo, você não tem unidirecionalidade nos ventos. É bem diferente quando a gente observa a direção preferencial dos ventos no Brasil. Aqui eu peguei principalmente uma parte do mapa que mostra a região Nordeste. Esse mapa é interessante, é a maneira como o pessoal da meteorologia faz o estudo da direção dos ventos. Cada um desses círculos aqui tem uma determinada região que é analisada, e aí durante um certo período, esses mapas sempre se relacionam a um certo período, mostra a direção do vento em cada local. Então se a gente observar um desses maior aqui, por exemplo, a gente vai ver que o vento muda um pouco de direção.
mas que existe uma direção predominante. Então, se a gente olha a direção predominante em praticamente toda a região Nordeste, que foi o que eu destaquei aqui, nós não temos aquela mesma condição anterior como nós mostramos no mapa dos Estados Unidos. Nós temos essa unidirecionalidade, como foi citado anteriormente. E isso é importante para que a gente possa aproveitar o potencial eólico do local. E quando a gente fala aproveitar o potencial eólico, o que é que isso significa? É utilizar esse movimento do ar, ou seja, movimento lembra energia cinética, e nós dissemos antes que a energia sempre pode ser transformada. Então a ideia é utilizar essa energia do movimento dos ventos em energia elétrica. E uma das maneiras de se fazer isso é como um aerogerador, como você está observando aí. Então é como se fosse um grande ventilador, fica no local onde o vento tem uma intensidade constante, aproximadamente constante. Esse vento põe as pás do aerogerador em movimento e essa energia, através de um circuito elétrico, é acumulada, é armazenada e pode ser distribuída depois. As linhas de transmissão são peça fundamental. Não adianta eu ter o gerador e não ter como transmitir essa energia para os locais que vão consumir essa energia elétrica, ok? Agora, o que é que eu gostaria de chamar a atenção? A gente tem sempre que ficar atento quando se fala de física, nas grandezas físicas que a gente está comentando. Então, você que vem acompanhando o nosso programa aí com regularidade, a física marginal aos eventos. Então, às vezes a gente assiste a notícia, lê a manchete no jornal, parques eólicos são construídos e ficam parados, causando prejuízo à população e ao Estado, porque não foram construídas linhas de transmissão. Quanta física tem por trás disso aí? Quando a gente fala de um aerogerador, quais são as grandezas físicas relevantes? E eu não posso deixar de chamar a atenção disso, queria que você me escutasse, mas não tirasse o olho da tela. Me acompanhe. Coloquei aqui do lado para você uma equação que certamente você que é aluno em preparação para o Enem não viu isso em nenhum dos seus materiais, nenhum dos livros do ensino médio. Não precisa ficar assustado. O que eu quero falar aqui é aproveitar a deixa para falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Essa expressão que aparece aqui é o que os engenheiros e cientistas utilizam para calcular a potência máxima que um aerogerador é capaz de gerar. Observa que, tirando as coisas aqui que a gente não vai comentar, mas existem algumas grandezas que valem a pena. Uma das coisas que aparece aqui é o raio do aerogerador. Se a gente observar o aerogerador e pegarmos a ligação entre as pontas das pás, a gente vai ver que o aerogerador ele acaba formando uma circunferência com centro no eixo do rotor. Então, quando a gente fala o raio de curvatura do aerogerador, isso se refere exatamente ao comprimento das pás. Então, o que está escrito aqui é que a potência máxima de um aerogerador é proporcional não ao raio, não ao comprimento da pá, mas ao quadrado do comprimento da pá. E essa proporção direta significa dizer que quanto maior é o comprimento, quanto maiores forem as pás do aerogerador, maior também vai ser a potência gerada por ele. E qualquer aumento no comprimento das pás vai criar um aumento bem grande, né, proporcional ao quadrado, no caso da potência. Esse V que aparece aqui, também precisa ser destacado, é a velocidade do vento. E mais uma vez, presta atenção à potência. Não é proporcional à velocidade do vento, mas sim ao cubo da velocidade. O que significa dizer que quanto mais velozes os ventos, mais potência a gente vai gerar. E aí uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que eu acho importante. Esse Rho que aparece aqui, parece uma letra P, mas é do alfabeto grego, é um Rho. Ele representa a densidade do ar. E aí é uma coisa que vale a pena a gente chamar a atenção. Densidade do ar. Certamente, todo mundo sabe, não precisa saber muita física para isso, mas é fácil de entender que a densidade do ar ela é baixa. Nós estamos falando de uma mistura de gases. Então, comparado com os sólidos e com os líquidos presentes na Terra, a densidade do ar é baixíssima. Agora, raciocine comigo. Se a potência possível de ser gerada por um aerogerador é proporcional à densidade do ar, e se o ar tem baixa densidade, a tendência, então, era que a potência gerada por um aerogerador fosse baixa. Agora, também depende, além da densidade do ar, depende do comprimento das pás e depende da velocidade dos ventos. Para ser correto, do quadrado do comprimento das pás e do cubo da velocidade do vento. Ainda bem.
é exatamente para compensar a baixa ou baixíssima densidade do ar, o que causaria baixa potência gerada pelo aerogerador, que nós temos grandes pás. A ideia de ter uma grande pá de aerogerador, eu não vou usar uma coisa pequena como ventilador, é exatamente para compensar a baixa densidade. E aí daí é onde vem também a história de dizer que o Brasil tem um grande potencial eólico. Nossa região continental, muito extensa, a quantidade de água que a gente tem presente, o formato do relevo, a posição em relação aos oceanos, a condição colocada no continente americano, tudo isso favorece a que nós tenhamos esse vento unidirecional, de pouca turbulência e com uma velocidade regional relativamente constante e alta. Nós temos muito vento. E aí é uma coisa que vale a pena a gente comentar também. No caso específico do Nordeste, fala-se muito, é uma característica, a seca que a gente tem no local. Agora, essa seca também muitas vezes favorece a presença do vento. E esse vento que pode ser aproveitado. Então é um pecado que a gente não aproveite esse potencial que a gente tem, ok? Então, falando sobre energia eólica, esse era um comentário que a gente não podia deixar de fazer. Me acompanhe na tela e vamos na sequência do programa. Quando a gente fala de transformação de energia, e eu te disse que a gente tem várias maneiras de gerar energia elétrica, não só a partir da ação dos ventos. Eu queria que você observasse o vídeo que eu vou mostrar aí agora, e depois eu faço um comentário a respeito de um novo processo de geração de energia. O presídio em Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais, incentiva com pedaladas os presos que topam fazer exercício em troca de redução na pena. O programa é novo e todos aqui são voluntários. Além de malhar, eles geram energia elétrica para a cidade enquanto pedalam. À noite, 10 lâmpadas na rua podem ser acesas graças a esse esforço. Mais valorizada, né? Este rapaz, que tem 5 anos e meio de pena para cumprir, diz que pensava ter sido esquecido pelo mundo. E agora sente-se mais útil e importante. A cada 3 dias na bicicleta, um é descontado da pena. O objetivo é diminuir a reincidência no crime, investindo na autoestima dos presos. Bom, como você pode acompanhar aí no vídeo, é uma outra maneira que nós temos de gerar energia elétrica, como nós estamos enfatizando no programa, a energia é transformada. Então a energia eólica aproveita a energia de movimento do ar, a energia dos ventos, para gerar energia elétrica. E a gente viu aí, inclusive, uma aplicação social da física, né? O cidadão está lá, numa situação correcional, está preso. A ideia do aprisionamento é uma reclusão em relação à sociedade, para que ele tenha tempo para aprender, para corrigir, né, o comportamento. E aí uma das maneiras que se tem, não adianta só você trancar o cara, mas uma das maneiras que se tem de lidar com isso é criar atividades úteis, inclusive para a comunidade. Então, entre as várias coisas que já se foi experimentado em penitenciários, esse é um exemplo que acontece aqui no Brasil também, e em Minas Gerais, e é um bom exemplo. Nós temos uma situação de física aí. O pessoal pedala, então nesse caso não está utilizando a energia dos ventos, mas está utilizando a sua própria energia. Então ele se alimenta, e aí você sabe isso das aulas de biologia, armazena energia no formato de ATP, de glicogênio, nos músculos, no fígado, e vai utilizando isso, transformando essa energia, essa forma de energia potencial, em energia de movimento também. E aí, nesse caso, intencionalmente, essa energia de movimento numa bicicleta, ligada a um sistema de acumulação e de geração e de transmissão de energia, nesse caso, eles conseguem até gerar energia para a comunidade. Então, seria uma outra forma de transformação de energia, tá? E a gente tem outras. Hoje em dia, você pode encontrar fácil para adquirir lanternas que não precisam de pilha. Quando que fala de lanterna, eu lembro lá de casa, duas coisas que sempre quando a gente precisava, nunca encontrava, né? E no momento que você mais precisa, vela, fósforo e lanterna. À noite, por uma situação qualquer, falta energia em casa, fica tudo escuro. Solução, acende a vela. Mas cadê a vela? Onde é que acha? Ou então usa uma lanterna. Mas cadê a lanterna? Ah, achou a lanterna. Mas na hora que aperta o botão, a lanterna não acende. Ah, vamos ver se está com pilha. Aí abre a lanterna, tira as pilhas, esqueceu as pilhas durante um longo tempo dentro da lanterna. A gente sabe que as pilhas estouram, então fica aquela sujeirinha branca esverdeada, fica melecado dentro da lanterna, e aí a lanterna não funciona mais. Então, nesse caso, é sempre um problema. Então você tem que, ao utilizar a lanterna, depois que for guardar, lembrar de abrir a lanterna, tirar as pilhas, guardar separado, mas
separado mais junto, né, deixar fora da lanterna mais juntinho ali, para quando achar um, achar outra, e na escuridão depois ainda tem que achar. Nesse sentido, essas novas lanternas é o que se chama de flashlight, né, mais especificamente shake flashlight. Então, lanternas que agitam, né, shake, de agitar. Então você tem aí, eu coloquei umas figurinhas aí no slide, de vários formatos diferentes desse tipo de lanterna. Então tem lanterna que você aperta, né, tem lanterna que você puxa uma cordinha, tem lanterna que você gira a manivela e tem uma lanterna que você simplesmente balança. Essa que seria o caso mais comum. E aí eu gostaria que você não tirasse o olho da tela para eu te explicar qual é a física que tem aqui. Essa lanterna, tá? Basta que você agite e depois acionando o botão ela acende. Se a gente olhar ela bem de perto, e aqui eu achei uma figurinha interessante, essa aqui é transparente e a gente consegue ver por dentro. Nós vamos ver duas coisas importantes aqui. Primeiro, a presença de um fio enrolado, várias voltas, várias espiras, formando uma bobina. E mais aqui nessa posição, ó, solto aqui dentro, quando a gente agita, fica uma coisa balançando dentro, é um ímã. Então, essa forma de geração de energia elétrica é a partir do que nós chamamos indução eletromagnética. Tá? Estou mostrando uma sequência de figuras aí, você vai vendo. Uma mão, tá? É apenas uma ilustração, mas uma mão segurando um ímã. A gente tem uma espira, assim como tem na lanterna. E nesse caso, o circuito não está ligado a uma lâmpada, mas está ligado a um amperímetro. É um aparelho que mede a amperagem, ou seja, que marca a intensidade da corrente elétrica. E observa que nesse circuito, fica de olho na figurinha, não tem nenhuma tomada ligada, não tem nenhuma bateria, não tem nenhuma pilha. Ou seja, de como é que você faz para gerar uma corrente elétrica ali? De onde é que essa corrente elétrica é induzida? Apenas pela movimentação do ímã. Um ímã, quando é aproximado ou afastado, enfim, quando ele é movimentado em redor de uma espira feita de material condutor, no caso da lanterna, como a gente viu ali, várias espiras formando uma bobina, nós temos o que se chama de indução eletromagnética. Então, é o encontro da eletricidade com o magnetismo, de um campo elétrico variável que gera um campo magnético. E isso induz a presença de uma corrente elétrica no fio. Isso é uma coisa interessante e eu acho sempre encantador de ver e de explicar. A primeira vez que eu vi isso, quando eu aprendi, foi uma das coisas que mais me encantou em física. Porque a gente é acostumado desde cedinho a pensar, ou a entender, ou a acreditar que as coisas em eletricidade para funcionarem, elas têm que estar ligadas numa tomada, tem que ter uma pilha dentro delas, tem que ter uma bateria, e quando falta energia elétrica na casa, a tomada não funciona, quando a pilha acaba, como a gente diz, aí então o aparelho não usa e você não tem o benefício dele. E aí então de repente você tem essa mágica de saber que você pega um ímã com uma mão, um pedaço de fio com a outra, e quando você movimenta um em relação ao outro, você induz no fio uma corrente elétrica. A mesma coisa que a tomada faria, que a pilha faria, que a bateria faria. E então isso é o princípio que é utilizado nesse sistema de lâmpadas, de lanternas. E aí eu queria fazer um comentário importante. Numa das apresentações da física marginal, em alguns dos eventos que eu participei, falei sobre isso e alguém levantou o braço e, para fazer a pergunta, comentou: essas pilhas que não precisam de energia. E aqui eu quero fazer uma correção importante. A pilha precisa de energia para funcionar, ela não precisa de pilha. E aí você vai ficar confuso e dizer: mas como que ela precisa de energia? Você acabou de dizer que não liga nem na tomada, nem numa pilha, nem numa bateria. Mas nós dissemos que é uma shake flashlight. A lanterna precisa ser puxado um cordãozinho, precisa apertar, precisa girar uma manivela, precisa balançar a lanterna. E aí lembra do vídeo dos presos que a gente vai jogar um pouquinho? Eu lembro do que a gente falou do vento anteriormente? Alguma coisa em movimento, ou seja, nesse caso a minha energia cinética, é transformada em energia elétrica. Então lembre-se, a energia não pode ser criada, ela sempre é transformada, ok? E na sequência dessa coisa de transformação, acumulação e transmissão de energia, gostaria que você continuasse me acompanhando na tela para a gente fazer a sequência do programa falando ainda sobre transformações de energia. Olho na tela. A gente não pode deixar de comentar, não só da geração de energia, mas tudo tem um preço. Se for em física, a gente diz que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e de sentido contrário. Então, toda causa tem um efeito. E aí uma coisa que a gente não pode deixar de comentar, dentro desse contexto que a gente está falando hoje,
lá no começo do programa, quando a gente falou sobre a geração de energia a partir da força dos ventos. É óbvio que toda intervenção na natureza, ela provoca um impacto. E eu queria que você ficasse de olho nessas imagens que eu estou mostrando aí. Uma das variáveis, né, que se analisa quando um determinado local vai ser instalado, ou estuda-se a possibilidade de ser instalado um parque eólico, é o impacto ambiental que ele causa. Um dos impactos ambientais dos aerogeradores, e aí vamos lembrar de tudo que a gente falou, ele precisa ser instalado num local onde haja grandes correntes de ar. Grandes correntes de ar favorecem voos, e voo lembra pássaro. Os aerogeradores, para que eles aproveitem bem o vento, eles precisam ser altos. Para que eles aproveitem bem o vento e tenham uma potência elevada, eles precisam ter grandes pás. A gente viu naquele slide lá que mostrava as dimensões do aerogerador flutuante lá em Portugal. Aquelas pás, elas podem ter até 50 metros de comprimento. Então, uma pá, o que deixaria um diâmetro gigantesco no aerogerador. Então, se a gente associar tudo isso, imagina que você não leve em consideração que o local onde se vai instalar o parque eólico seja uma rota migratória, de pássaros que migram e passam por aquele local. E a gente sabe também das aulas de biologia, das aulas de zoologia, das aulas de ecologia, que as aves migratórias têm rotas determinadas e sazonais. Então, colocar um parque eólico ou um aerogerador que seja grande como ele precisa ser, alto como ele precisa ser, veloz como ele precisa ser, numa rota migratória de pássaros, acaba sendo um crime ambiental. Porque a gente não é um acidente, você já pode prever o que é que vai acontecer ali, e a gente tem aí fotos demonstrando isso. E aí, como a gente está aqui para analisar toda a ciência em torno do fato, a gente não poderia deixar de comentar isso. Tudo bem? Vamos na sequência, me acompanhe na tela. Bom, nós estamos usando como mote do programa falar da marginalidade em que muitas vezes fica a ciência em nosso país, notadamente no caso da física. E foi dito também que hoje existe um esforço para que isso mude. Houve uma época em que você se formava engenheiro no Brasil e não ia ter campo de emprego. Hoje existe uma luta real em todos os campos da sociedade, começando nos bancos da escola, para que a gente consiga dobrar, esse número é real, dobrar o número de engenheiros e cientistas formados a cada ano no país. Então, uma das frentes de ação é um programa do governo, se vocês não acompanharam, podem acompanhar, chamado Ciências Sem Fronteiras, onde o governo hoje oferece 101 mil bolsas para estudantes de todas as engenharias poderem terminar suas graduações em vários locais do planeta, onde a engenharia e a tecnologia e a ciência hoje são mais avançadas do que o país, do que o Brasil. Nós precisamos disso para conseguir levar o país, alçar o país a uma condição de país de primeiro mundo. É necessário criar a nossa própria tecnologia. Não que venham investimentos de fora, implantar tecnologias de fora aqui, mas que nós possamos produzir a nossa própria tecnologia. Então, hoje, cada esforço que se faz para entender cada aula de física que você tem na escola, participar de um programa científico como esse ao vivo, enfim, em pleno domingo, tudo isso hoje tem uma força muito grande, porque a gente tem hoje onde empregar. A ideia é tirar essa ciência da marginalidade. Então, uma das ações principais hoje, o que mais chama a atenção, no caso do esforço do governo, e é para onde a gente está tentando ir. Se você está se preparando para o Enem, você está pensando em entrar na universidade, e se você vai para uma área de exatas, hoje isso é valorizado, porque o país precisa, é a coisa do programa Ciências Sem Fronteiras. Agora, nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas é sempre importante ver bons exemplos, né? E às vezes esses bons exemplos vêm de fora, a gente precisa ficar ligado. E aí, como a gente está falando principalmente para os jovens, muitas vezes o jovem ainda não consegue perceber onde é que vai funcionar aquilo que ele vai fazer. E aí, e que às vezes essa coisa ela fica para depois. Não, eu posso até ser cientista, mas é quando eu for mais velho. Eu posso até gerar alguma coisa em ciência e tecnologia, eu posso ser engenheiro, mas quando eu for mais maduro. Mas a ciência está presente aqui, agora. E eu gostaria que você me acompanhasse na tela para ver o próximo exemplo que eu estou trazendo para te mostrar. Olhe na tela. Quem disse que a juventude não pode produzir ciência? Essa garota que você está vendo na tela, recentemente ganhou um prêmio mundial, um concurso mundial da Intel para a geração de novas tecnologias. Ela tem 17, 18 anos de idade. E ela criou um capacitor, um supercapacitor, um dispositivo que vai ser capaz de carregar um celular em 20 segundos. Agora eu fiz uma pausa para você parar para pensar e entender o que é que eu estou te dizendo.
Hoje em dia, quando o teu celular está apitando que está sem bateria, primeiro você precisa achar uma tomada, e precisa achar uma tomada que você fique perto dela ali um tempo, às vezes 1 hora ou mais de 1 hora, para conseguir carregar a bateria por inteiro. Então, visualiza aí o que é que seriam 20 segundos. É você colocar o carregador conectado na tomada, contar de 1 até 20, como quem faz contagem quando estava na escola brincando de esconde-esconde, de pega-pega, contou até 20 e o celular vai estar carregado. Então, e foi criado não por uma engenheira formada, nem por uma garota que está fora da escola e nem por um adulto, um adolescente, assim como muitos de vocês que estão nos assistindo. Então, como esse, existem vários outros exemplos. Eu peguei esse especificamente por conta do mote do programa de hoje, energia, e o que ela trabalhou, um capacitor, um supercapacitor. Então, vamos falar sobre essa história de utilizar a energia para carregar uma bateria, ok? Na sequência aqui, eu gostaria de lembrar, já que a gente está falando sempre dessa história da física, da nossa física no nosso país está às margens, você tem os programas Ciências Sem Fronteiras, e aí você oferece 101 mil bolsas para as pessoas irem fazer engenharia lá fora. Mas primeiro eu preciso ter essa quantidade de gente dentro das faculdades de engenharia. Mas para as pessoas poderem ir para a faculdade de engenharia, primeiro elas precisam aprender física na escola. Então a gente precisa de todo esse esforço para mudar aquela coisa que eu falei no começo do vixe, lá vem a física. E para isso a gente precisa estar motivado. E essa motivação muitas vezes vem de aprender coisas legais, entender coisas legais e ter acesso a coisas legais. O supercapacitor que aquela garota utilizou, ele utiliza nada mais nada menos do que nanotecnologia, que para muitos de nós ainda hoje, infelizmente, é uma coisa irada que aparece nos filmes. Sendo que a nanotecnologia é uma coisa que já vem de algum tempo. Se deve a esse camarada aqui do lado. Eu que sou estudante autodidata de física desde a adolescência, devo muito a esse camarada aí. Chama-se Richard Feynman. É um prêmio Nobel, já falecido, norte-americano, extremamente inteligente pelas histórias que se contam, pelas descobertas dele, e que, segundo conta a história, né? Eu estou mostrando aí uma citação dele, numa palestra feita décadas atrás, onde ele dizia, há muito espaço lá embaixo. Em nenhum momento o Feynman falou em nano alguma coisa. É um termo relativamente novo, nanociência, nanotecnologia, nanomateriais, nanotubos. Mas ele falava exatamente da possibilidade de você poder manipular a coisa em escala atômica. E se eu pudesse mexer com os átomos e fazer com eles o que eu quisesse, o que é que eu conseguiria produzir? E uma das coisas que se consegue produzir são supercapacitores, que como ela está utilizando, como a gente mostrou lá, ela utilizou num supercarregador, capaz de carregar uma bateria em 20 segundos. O que é que tem de tão especial nesse supercapacitor e por que é que tem de tão impressionante carregar uma bateria em apenas 20 segundos? Vou dar um exemplo de carga de bateria que muita gente já presenciou, talvez que é uma coisa mais comum e que vai dar bem o tom de por que carregar rápido não é uma coisa comum e é sim surpreendente. Olho na tela. Às vezes acontece de você ir a um determinado local e esquece o carro com o farol ligado. Eu não sei por que é que existe isso, mas tem alguns carros que ainda permitem que você desligue o carro e o farol fique ligado. O resultado é que quando você volta, o carro não pega mais. A gente diz que a bateria está descarregada. E aí ou você chama um colega, ou pede ajuda a um desconhecido, ou chama um socorro mecânico. E o cara diz que vai fazer uma chupeta na bateria do seu carro. Quando a gente fala chupeta, a gente lembra chupeta mesmo, chupeta de criança, de sugar, de chupar. Nesse caso é chupar a carga de outra bateria. Você tem uma bateria descarregada, uma outra bateria carregada, e a ideia é utilizar uma para fazer a carga da outra. Eu gostaria que você me escutasse, mas não tirasse o olho da tela, para eu te mostrar a diferença na utilização de geradores, tá? De baterias geradoras. A gente tem aqui, ó, esse tracinho maior e esse tracinho menor, que é a representação esquemática de um gerador ideal. O traço maior representa o maior potencial, o traço menor, o menor potencial. Então nós temos no gerador uma diferença de potencial, que normalmente, você que estuda eletricidade na sala de aula, chama-se U. No caso específico do gerador, essa DDP ganha uma letrinha e um nome especiais. Muitas vezes ela ganha essa letra, parece um E, mas é um Y, mais uma vez do alfabeto grego, e é chamado FEM, força eletromotriz. É importante prestar atenção às palavras. Eletromotriz, que põe os elétrons em movimento, ou seja, que gera uma corrente elétrica.
Apesar, você deve lembrar, que nós desenhamos, né, a partir dos circuitos elétricos em sala de aula, uma corrente elétrica chamada corrente elétrica convencional, uma corrente que sai do polo positivo da bateria, como se ela fosse feita de prótons. Agora, por que eu coloquei dois circuitos aí, um ao lado do outro, e gostaria que você comparasse os dois? Repara que nesse circuito de cima, a gente ligou o polo positivo da bateria com o polo negativo de outra. E na sequência, várias delas, polo negativo com polo positivo. Quando a gente faz esse tipo de ligação, você está criando uma associação de geradores. A corrente sai de uma bateria, entra na outra, sai dela, entra na outra, e assim sucessivamente. De modo que você tem vários geradores. O que é feito numa chupeta quando você tem uma bateria que está arriada, como a gente diz? A bateria arriada significa dizer que a DDP dela caiu. Ela não tem mais uma força eletromotriz suficiente para fazer com que os sistemas do carro funcionem. Então você traz uma bateria boa para servir como geradora. E a tua bateria pifada, como a gente fala, vai ser receptora. Repara como o tipo de ligação é diferente. Aqui nós temos polo positivo de uma bateria ligado com o polo positivo da outra bateria. Nesse caso, a bateria que tiver a maior força eletromotriz, e isso é importante, a tua bateria vai ser receptora porque ela está com pouca força eletromotriz, arriada, como a gente falou. A bateria que você vai trazer para te ajudar, para fazer a tal da chupeta, ela tem que ter uma força eletromotriz alta. Ela tem que estar com a DDP normal. Nesse caso, quando você coloca polo positivo ligado com polo positivo, uma delas vai ter que sair a corrente e a outra vai receber essa corrente. Então nós temos a corrente saindo do polo positivo da maior força motriz e entrando no polo negativo da menor força motriz. Assim nós temos um gerador e um receptor. É exatamente assim que funciona quando você pega o seu celular normal, o seu carregador normal, conecta os dois e põe numa tomada. A sua bateria de celular ela tem uma determinada força eletromotriz. À medida que você vai gastando a carga dela, a quantidade de carga que ela contém, chega um determinado que você precisa repor. Então você tem o carregador ligado à tomada é como se fosse uma bateria também, e você vai ligar então duas baterias uma na outra, de modo que uma tem que gerar a carga para a outra. Então você está fazendo uma ligação como esse segundo circuito que a gente mostrou, ligando o polo positivo de uma com o polo positivo da outra. Lembrando que para isso, certamente, o carregador tem que ter uma força motriz maior do que a da bateria. E isso é uma coisa que você pode comprovar facilmente. Você pega o seu carregador, pega o celular correspondente, dá uma olhada nas especificações, sempre tem uma etiqueta aí nos aparelhos, dizendo várias especificações, inclusive a voltagem. Então, se você der uma olhada no carregador e no celular, o valor da voltagem do carregador é sempre maior do que a voltagem da bateria, ok? Agora, esse processo, ele é lento. Quando você faz a chupeta na bateria, por exemplo, e aí se você nunca passou por isso, de repente você pode consultar seu pai, sua mãe já passaram por uma situação dessa, na rua, na oficina, você liga as duas baterias e liga os dois automóveis e precisa deixar um tempo lá ligado, para que haja a recarga. Você precisa tirar a carga de uma bateria e levar para outra. E isso leva um tempo. Isso não acontece intempestivamente, isso não é fugaz. Então, se a gente usa uma bateria para recarregar a outra, isso requer um certo tempo. Então, pensando nisso, qual foi a grande sacada da menina inventora com o supercarregador? Ela não utiliza uma bateria, ela utiliza um capacitor. E esse é um outro assunto de física importante para a gente. Me escuta, mas não tira o olho da tela. Quando a gente fala capacitor, a gente está fazendo referência a um par de placas, vou usar como modelo aqui para a explicação da gente, um capacitor plano. Um par de placas de metal, condutor elétrico, portanto, que são conectados a um gerador. Então aqui a gente tem o maior potencial e o menor potencial, o polo positivo e o polo negativo. E quando a gente faz o fechamento da chave, uma das placas vai ficar eletrizada positivamente e a outra placa vai ficar eletrizada negativamente. Uma coisa já fica bem explicado. Se o capacitor ele tem a capacidade de armazenar carga, existe a grandeza chamada capacitância, que se refere à quantidade de carga
que um capacitor é capaz de armazenar quando é ligado a uma certa DDP. Existe uma outra expressão que diz que a capacitância depende de uma constante, depende da área das placas e depende da distância entre as placas. Eu queria chamar a atenção para essa constante que aparece aqui. Observa que se o objetivo é armazenar carga nas placas, então essas cargas elas não podem passar de uma placa para outra. O que significa dizer que o material que permeia as placas, o chamado recheio do capacitor, ele é um material isolante. Isolante que nós também chamamos de dielétrico. Você vê o nome aparecendo aqui. Isso serve exatamente para que uma placa fique isolada da outra e as cargas elétricas fiquem acumuladas. De modo que nesse circuito que a gente está mostrando aqui, quando você fecha, não fica passando corrente. Rapidamente as placas são eletrizadas e você não tem uma corrente passando por ali. As cargas ficam acumuladas. Agora, onde é que entra a nanotecnologia? Por como é que ela conseguiu, a inventora adolescente, né? Conseguiu transformar um capacitor num supercapacitor, utilizando como material dielétrico, como recheio, um material supercapacitor. Repara que se você aumenta muito a constante relativa ao material, é a permissividade do material, você vai ter também uma grande capacidade de armazenar grandes quantidades de carga, ainda que você não mude a DDP em que esse capacitor vai ser carregado. Daí o que acontece? Em um determinado momento, você desliga o capacitor do carregador e vai fazer a ligação no aparelho. Nesse caso aqui a gente está mostrando uma lâmpada, como acontece, por exemplo, nos flashes de máquina fotográfica ou nos flashes que hoje em dia já existem nos próprios smartphones. O que ela fez foi, ao invés de utilizar uma lâmpada, fazer essa conexão com o aparelho celular. Então, usei a história do flash, vamos falar do flash. Você precisa ampliar a iluminação ambiente porque a iluminação está baixa, para a foto poder ficar boa. Então, utiliza o flash da máquina. A pessoa fotografada, se ela olha direto na hora que o flash dispara, ela ficou ofuscada. É uma grande intensidade luminosa em um tempo muito pequeno. O que acontece? Energia luminosa. A energia não pode ser criada, ela é transformada. Então você pega a energia elétrica, transforma em energia luminosa, mas tem que ser com grande intensidade e fugaz, tem que ser rápido. O que acontece? A máquina fotográfica, ela não utiliza a pilha para disparar a energia do flash. Quando você liga a máquina fotográfica e aciona o flash, existe um capacitor que tira a carga da bateria e armazena nas suas placas. E na hora que você fecha o circuito com esse capacitor e não com a pilha, então diferentemente da chupeta, que é bateria com bateria, o processo é lento, você tem o capacitor. Fechou o circuito, essas placas descarregam de maneira fugaz. E aí você tem a descarga muito rápida. A ideia, a intenção, a física às margens da criação da inventora adolescente é exatamente essa. É utilizar a descarga fugaz de um capacitor. Ok? Agora, não é só fora do Brasil que se tem invenções inteligentes. Aqui também a gente tem. E muitas vezes de gente que nem está dentro de sala de aula. Me acompanhe o próximo exemplo. É notícia já de algum tempo desse mecânico Alfredo Moser, que teve a ideia de utilizar uma garrafa PET cheia com água colocada metade para fora do telhado e metade para dentro, para utilizar como energia luminosa, como se fossem lâmpadas, não são lâmpadas de garrafa PET, para iluminar ambientes, aproveitando a energia solar, então é uma atitude ecológica, economizando energia elétrica, os recursos ambientais e fazendo uma coisa que pode ser levada para várias comunidades, né, mesmo em locais que não tenham acesso à energia elétrica. Aqui num local como esse, onde não tem a possibilidade de transmissão de energia elétrica, ou não há a condição financeira para as pessoas fazerem isso, esse seria um sistema interessante. O que ele faz? É exatamente como está demonstrado aí. Você tem uma garrafa PET comum, é colocado água dentro dessa garrafa, a garrafa é instalada, como eu disse, metade dentro do telhado e metade fora, e o que a gente tem aqui, pessoal, isso aqui são fotografias, ó. Parece de fato uma lâmpada. Esse projeto já foi levado para vários locais do planeta. E existe um projeto grande espalhado por aí, chama-se Liter of Light, como se fosse litro de luz. É um trocadilho aí entre a unidade de medida de volume, por conta da água, e a geração de energia luminosa.
Quando se fala de lâmpada, aí a gente está falando principalmente, nesse caso, das lâmpadas incandescentes. Vale a pena um comentário aqui. O que acontece? Medidas já foram feitas, naquele exemplo da lâmpada feita de garrafa PET, a energia luminosa proveniente do sol entra na garrafa, que é transparente, se propaga pela água, que também é transparente, mas a água, de ter um pouquinho de água sanitária dentro, ela difunde essa energia. Quando essa energia é difundida, você tem uma iluminação equivalente a uma lâmpada incandescente de quase 60 watts. Agora, quando a gente fala uma lâmpada incandescente, é uma coisa que é importante a gente comentar. Você está vendo aí nas imagens, as lâmpadas incandescentes, elas têm um filamento, a gente fala o cabelinho da lâmpada. Eu vou riscar aqui em cima das imagens, me escuta, mas não tira o olho da tela, me acompanhe. Você tem as chamadas lâmpadas de cabelinho. Então você tem um filamento que é por onde passa a corrente elétrica. E quando essa corrente elétrica percorre o filamento de tungstênio, a gente sabe que existe o efeito Joule. A corrente elétrica passando por aqui leva à produção e liberação de calor. Quando esse calor eleva a temperatura do filamento e você chega aí, no caso de um filamento de lâmpada incandescente, a cerca de 3.000 graus Celsius, você tem um fenômeno da incandescência. É gerado tanto calor, você aumenta tanto a temperatura, ou seja, aumenta o grau de vibração das moléculas, que partículas de luz são emitidas de lá. Isso é o que se chama de incandescer. Repara que a gente está mostrando aqui nessa imagem da direita uma lâmpada incandescente em funcionamento, o filamento está perfeito, mas sem o bulbo. O bulbo, que é esse vidro aqui, ó. Que às vezes tem gente que acha que ele tem a função só de proteger para ninguém tocar no filamento. Mas o bulbo ele é preenchido por um gás inerte. O que acontece? Algumas lâmpadas foram testadas no início, na época da sua invenção, colocando vácuo dentro do bulbo. Só que sem a presença de uma pressão de gás aqui, como uma espécie de pressão atmosférica, devido ao grande aquecimento, os átomos se desprendem do material, ou seja, o material se desgasta. E em algum momento isso acaba rompendo o filamento e a lâmpada queima, como a gente diz. Além disso, a temperatura é elevadíssima para a produção de energia luminosa por incandescência. Então, a ideia de colocar um bulbo em redor e junto com ele aprisionar um gás inerte, além de evitar essa evaporação dos átomos do metal do filamento, protege mecânica e termicamente contra essa temperatura que é elevada e também, e mais importante, acaba provocando a difusão da luz. Olha a diferença da iluminação que a gente tem sem o bulbo. Você vê o filamento e a luz não se espalha. E quando a gente tem o bulbo preenchido por gás. E é exatamente isso que a gente tem nas lâmpadas do Sr. Alfredo Moser. Então, mais um exemplo de utilização da física às margens de um processo humano. Uma questão social, uma questão econômica. Ok? Bom, é importante a gente comentar para fechar essa parte. Estou pegando essa chargezinha de brincadeira, mas a gente aqui não está para brincar, né? Então é sempre importante a gente lembrar. Quando se fala de energia, a gente parte do princípio científico. A energia não pode ser criada, ela é transformada. Ok. Eu transformo energia e utilizo a energia elétrica. Ela precisa ser distribuída. Mas depois vem a parte do consumo. E o consumo ele precisa ser inteligente e racional. Então, um dos vilões do consumo de energia elétrica em casa é exatamente as lâmpadas incandescentes. Repara o que foi que eu falei ali para ti. É necessário que haja um grande aquecimento para que então você tenha emissão de luz. Nesse sentido, é sempre recomendável troque as suas lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. E aí eu queria riscar alguns números aqui em cima dessa charge para que a gente fixe alguns valores importantes, ok? Me acompanhe na tela. Quando você fala de uma lâmpada incandescente, nós utilizamos energia elétrica que entra na lâmpada, seria a energia total, representaria o 100%, e essa é a energia que chega pela companhia elétrica para fazer a lâmpada funcionar. No caso da lâmpada incandescente, uma parte dessa energia é transformada em calor, que nós não utilizamos, nesse caso é energia desperdiçada,
ou energia dissipada, é uma certa porcentagem, e o restante é o que nós utilizamos efetivamente como luz. Isso aqui é exatamente o que nós chamamos de a energia não pode ser destruída, ela é transformada. Então, a ideia de utilizar luz é o que nós chamaremos de energia útil, isso é outra porcentagem. Evidentemente, se nós somarmos a quantidade de energia útil com a quantidade de energia potencial, nós vamos ter a energia total. O detalhe é que no caso das lâmpadas incandescentes, nós temos até 95% da energia transformada em calor e apenas, então, 5% da energia utilizada na forma luminosa. Aí agora vamos raciocinar. Eu não comprei um aquecedor, eu comprei uma luminária. Então é mais interessante que eu tenha uma porcentagem maior de luz que de calor. Mas eu não pago pela luz que eu utilizo. Muita gente chama, chegou a conta de luz. Não é conta de luz, é conta de energia elétrica. Então eu pago pelo total de energia elétrica que eu recebo, inclusive para a lâmpada incandescente. Mas eu só vou aproveitar a porcentagem luminosa. Como eu disse, eu não quero um aquecedor, eu quero uma luminária. Então, nesse caso, você aproveita 5 do total de 100, ou seja, 5% da energia que você paga é o que você utiliza como energia luminosa. Nesse sentido, por que a chargezinha brinca aí, mas é uma situação física real? É uma lâmpada fluorescente mandando a incandescente ir embora. É uma coisa que de fato a gente deve fazer. No caso das lâmpadas fluorescentes, dos 100% de energia elétrica que ela recebe, nós temos 80% transformado em calor, ou 75%, é uma variação aí, é uma média, tá? E até 25% transformado em luz. E aí você vai dizer, e Delfrânio, 25% comparado com 75% eu ainda acho pouco. Concordo, mas 25% comparado com 5% certamente é muito, ok? Agora, estamos falando de transformação de energia. E aí vamos agora para o fechamento do nosso programa. A transformação de energia ela vem de várias maneiras. Você deve ter pensado aí 1000 coisas agora, já que uma energia pode sempre ser transformada em outro tipo. O grande barato é você descobrir a técnica para fazer essa transformação. Você vê, por exemplo, hoje eu não falei nesse programa da energia fotovoltaica, mas é uma coisa que hoje todo mundo conhece. Você tem células, né, uma placa de um determinado material que absorve a luz do sol e consegue transformar isso em energia elétrica. Seria uma outra maneira de converter. Então, uma coisa é a técnica de transformação e outra coisa é a aplicação. E aí, como nós somos o plantão da física marginal, a física às margens dos processos, eu gostaria que você acompanhasse um vídeo bem divertido que eu encontrei na internet que mostra exatamente como é que a física pode ser utilizada também na publicidade e propaganda. Na publicidade e propaganda, certo? E aí, com esse vídeo, a gente vai para o fechamento do nosso programa. Olho na tela. Veja só, uma ação de publicidade. Foi colocado sem avisar para as pessoas, você viu aí no vídeo,
aquelas bicicletas ergométricas num determinado local, e aquilo chamou a atenção das pessoas, despertou a curiosidade, o pessoal começou a pedalar, e você viu ali, como naquele vídeo dos preços que a gente tinha visto anteriormente, o princípio físico é o mesmo. As pessoas transformando a sua energia de movimento em energia elétrica. E aí, no caso, veio a parte divertida, né? Você tem sempre que ter uma maneira interessante de apresentar coisas para as pessoas. E no final, a brincadeira ainda valeu, o que é uma coisa sempre importante para as mulheres, apesar de que eu vi ali as mulheres com uma motivação muito esquisita, e tinha mulher, inclusive, botando o homem para pedalar. Era para não parar de pedalar, para não parar de ter transformação de energia, para não parar o filminho que estava passando ali. E no final das contas, você ainda tinha a vantagem adicional de queimar algumas calorias, né? Então, é aquela história. Propaganda é a alma do negócio. E é, de certo modo, o que nós fazemos aqui a cada domingo no plantão do Enem. Nós, dentro do plantão do Enem, junto ao plantão da Física Marginal, nós vemos para fazer essa propaganda da física, a física que aparece às margens dos processos que você vive aí no seu dia a dia. A ideia aqui na Física Marginal é mostrar que você sabe física, talvez só não saiba que sabe. Esse é o encerramento desse nosso terceiro programa. Lembrando que você tem acesso a materiais completos em videoaula, em PDF, acesso a professores no plantão do Enem, plantãodoenem.com.br, também no Facebook, facebook.com/plantão do Enem, para que você consiga preparar-se com agilidade e com correção para o teu Enem, para o Enem que você vai enfrentar aí já já. E, no caso específico da física, fisicamarginal.com ou no Facebook, facebook.com/fisicamarginal, você vai ter acesso a esses vídeos que você acompanhou aqui, a slides, aos programas anteriores, caso você tenha perdido ou queira rever ou queira compartilhar para o pessoal também assistir. E acessando o site, você tem acesso a questões originais, no estilo Enem, como se diz, baseadas na matriz de referência, com habilidade e competência, inclusive sobre os assuntos que a gente tratou aqui nesse nosso programa, ok? Então, eu queria agradecer a audiência de todos aí, a compreensão por conta da situação do horário, dizer que no próximo domingo nós estamos aqui de volta às 11 horas e já vou logo antecipando, o assunto da semana que vem é água. Então, plantão da Física Marginal, dentro do plantão do Enem, especialmente para tratar sobre água, ok? Nos aguarde. Até a próxima semana, um abraço.